Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Efésios capítulo 4. E antes de a gente começar essa leitura, queria dizer que eu fico muito feliz de poder diariamente estar fazendo essa leitura bíblica junto com você. O apóstolo Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, quando ele esteve com eles, isso está narrado em Atos 19, disse para eles que enquanto ele esteve lá em enquanto ele esteve lá em Éfeso, ele pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho, não é em Atos 19, deixe-me dar uma confirmada aqui. Aqui, Atos 20, do versículo 17 em diante, ele fala a respeito de como foi o procedimento dele lá na cidade de Éfeso, enquanto ele esteve lá. E ele disse o seguinte aqui em Atos 20, versículo 20, que ele anunciou tudo que era proveitoso, publicamente e também de casa em casa. Ele, enquanto esteve na cidade de Éfeso, entre os crentes de lá, ele procurou anunciar todo o desígnio de Deus, pregar realmente a palavra de Deus, de forma pública e também de forma privada, de casa em casa. E eu creio realmente que a internet nos possibilita fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. É de forma pública, mas é também de casa em casa. Claro, talvez haja uma ênfase na questão pública, porque eu estou falando a diversas pessoas ao mesmo tempo. Mas acaba sendo também de casa em casa, porque eu estou dentro aí da sua casa. Você está vendo esse vídeo aí no aconchego do seu lar ou no seu trabalho. E existe de fato uma ponte entre nós aqui, embora seja via internet, mas uma ponte que pode ser pessoal, né? Você pode entrar em contato comigo por meio de e-mail, WhatsApp, essas coisas, e a gente pode eventualmente ter um contato mais pessoal. Então eu fico contente. Talvez eu não tenha não tenha ido à sua casa nunca, nenhuma vez. Mas o fato de você me receber todos os dias aí pelo YouTube na sua casa, isso eu já vejo como parte do meu ministério, parte do meu dever diante de Deus, de anunciar a palavra publicamente e também de casa em casa, né? Hoje em dia, pelo menos no contexto onde eu estou, né, não é tão comum, não é tão exigido, né, esse contato, digamos, pessoal de visitação, né? Eu acho que isso já foi mais evidente no passado do que é hoje. Mas eu creio que de alguma forma, talvez não supra todas as necessidades, mas de alguma forma esse contato que nós estamos tendo aqui pela internet pode ser útil também na sua edificação, né? E eu louvo a Deus por isso. Bom, Efésios capítulo 4, aqui nós começamos hoje então a segunda metade dessa carta de Paulo aos Efésios. A primeira parte, do capítulo 1 ao 3, nós vimos aqui conceitualizações teológicas, né? Vimos a respeito das bênçãos espirituais que nós temos por meio de Cristo Jesus, a eleição, a redenção e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Vimos o fato de sermos salvos pela graça,
Vimos o fato de que em Cristo não há mais barreira de inimizade entre os povos. Vimos no capítulo 3 o mistério de Deus revelado, que é o fato de que pessoas de todas as nações são incluídas na família de Deus por meio de Cristo. E aqui no capítulo 4 inicia-se uma nova etapa, onde Paulo fala bastante sobre questões muito práticas da vida cristã, muito práticas. Ele diz no versículo 1, rogo-vos, pois, e esse pois conecta isso que ele vai dizer ao que foi dito anteriormente. Então, por causa do que foi dito anteriormente, ele diz, eu rogo, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, andeis, é um caminhar, uma vida de acordo com aquilo que foi dito anteriormente. Então, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês foram chamados para um objetivo, chamados para viver de uma determinada forma, e vocês devem então andar de modo digno disto. De que maneira? Como é andar de modo digno deste chamado de Deus? Versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, que seria paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, com base no que foi dito anteriormente, de que os crentes gentios fazem parte da mesma família que os crentes judeus por meio de Cristo Jesus, ele coloca aqui que nós devemos andar de modo digno disso, dessa convocação que Deus fez para nós caminharmos juntos. Então precisamos ter humildade uns com os outros, não nos considerarmos superiores uns com os outros, uns em relação aos outros. Precisamos ter mansidão no tratamento, nas palavras, nas atitudes em relação aos nossos irmãos. Precisamos ter longanimidade, ou seja, paciência. Por vezes a gente não aguenta suportar determinadas coisas que as pessoas fazem, que as pessoas falam, mas nós precisamos ter paciência. Precisamos ser instrumentos de suporte na vida uns dos outros. Não é suportar no sentido de aguentar as pessoas, mas no sentido de ser suporte, né? Você está sendo suporte a alguém? Ou você só precisa de que outros te suportem, ou seja, te deem ajuda? Nós precisamos de suporte uns dos outros, mas nós também precisamos ser suporte para outras pessoas, né? Ele diz aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então, veja, o Espírito, ele nos uniu uns aos outros. Ele nos vinculou uns aos outros. Quem fez isso foi o Espírito. Qual que é a nossa parte nisso? A nossa parte é preservar essa unidade. Preservar. Então, no que diz respeito às nossas interações uns com os outros, nós precisamos preservar isso que Deus fez, esse ajuntamento que Deus fez de pessoas unidos em Cristo Jesus. Nós precisamos preservar isso. E aí ele expõe diversos argumentos pelos quais nós devemos preservar essa unidade. Porque há um só corpo, ou seja, nós somos uma só igreja, um corpo de Cristo. Um Espírito, chamados numa só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ele é o nosso Pai, Ele está sobre todos nós, Ele age por meio de todos nós, Ele está em todos nós. Então,
Não tem por que um ser superior ao outro, não tem por que um menosprezar o outro, não tem, todos nós somos unidos, temos valor igual, podemos até exercer funções diferentes, né? Mas nós temos sim um valor igual diante de Deus. E ele segue dizendo: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então veja que agora ele vai falar dos dons, das diferentes posições uns dos outros. Só vou pedir a sua paciência um segundinho, porque eu quero confirmar se esse vídeo está gravando. Se ele tiver, ótimo, eu vou seguir normalmente aqui. Vamos lá. Ok, tá tudo certinho. Desculpe. Eu não vou editar esse vídeo, então vai ficar meio estranha essa parte. Mas tudo bem, vamos lá. Então, quando Cristo subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, aquilo que nos aprisionava, ele levou. E ele concedeu dons aos homens. Dons são habilidades especiais, funções especiais para o benefício da comunidade, do povo de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 9: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então ele subiu por quê? Porque Cristo tinha vindo ao mundo. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então esse Cristo outrora esteve nos céus com o Pai. Ele veio ao mundo, esteve aqui nas regiões inferiores da terra, esteve entre nós, ok? E voltou para lá, subiu acima de tudo, ele é exaltado acima de todos, para encher todas as coisas, né? E aí, ele mesmo, o Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Seriam 4 ofícios relacionados à palavra de Deus: apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. E qual é o objetivo dele ter feito isso, dele ter escolhido homens para cumprirem estas funções relativas ao ministério da palavra? Versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja, o objetivo do ministério da palavra é justamente levar os crentes ao aperfeiçoamento, à maturidade, ao desempenho do serviço deles, porque os crentes eles devem estar constantemente em serviço, nessa missão de evangelização, de assistência mútua, de crescimento espiritual uns dos outros. Então, o ministério da palavra existe para que os crentes sejam aperfeiçoados, saiam de um estágio de imaturidade em que são levados ao redor por todo o vento de doutrina e cheguem a um patamar de maturidade, de pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o grande objetivo do ministério da palavra. E hoje nós não temos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus. Eles não vivem mais entre nós, né? Os profetas são aqueles que anunciam a vontade de Deus. Os evangelistas são aqueles que são
que saem pelos cantos, pelos lugares do mundo, anunciando o Evangelho. E os pastores mestres são aqueles que chegam em locais onde o Evangelho foi pregado e solidificam ainda mais esse trabalho por meio do discipulado, por meio do ensino. Então, todos essas funções foram importantes, são importantes, né? Hoje, os pastores devem ser considerados pela igreja como instrumentos para o aperfeiçoamento dos santos. Cada membro da igreja, cada cristão precisa olhar para o pastor como alguém que foi enviado por Deus para desempenhar um ministério na vida dele, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Mas, infelizmente, muitos crentes simplesmente ignoram essa realidade e muitas vezes se acham autossuficientes. Quando são advertidos, quando são orientados, eles não reconhecem a necessidade dessa interferência, entre aspas, do pastor na vida dele. Então, existe um propósito, existe uma finalidade e os crentes precisam perceber a importância do ensino, do discipulado, do ministério pastoral, evangelístico dos homens que Deus esses dons, né? Versículo 15: mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, por meio da palavra, por meio desse ministério exercido pelos homens de Deus, os crentes devem seguir a verdade em amor, crescendo juntos em Cristo. E cada um fazendo a sua parte, cada um auxiliando, exercendo as suas funções, o corpo irá aumentar e crescer. Crescer não só numericamente, mas crescer em todo sentido, de um auxílio mútuo, cada um exercendo a sua função. Isto, portanto, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles não podem viver como se vocês fossem autossuficientes, como se as suas ideias fossem as melhores, como se as suas concepções, os seus aprendizados, a tua experiência fosse tudo o que você mais precisa. Não se fiem no próprio pensamento de vocês, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Os crentes não podem mais viver assim, pela dureza do seu coração, porque os gentios é que andam assim, e eles, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, que quem anda segundo a sua própria mente, guiado por seus próprios sentimentos, suas próprias ideias, estes caminham de modo insensato, se entregam a pecados, a coisas que desagradam a Deus. Mas, versículo 20, não foi assim que aprendestes a Cristo. Então os cristãos não aprendem a agir conforme o seu próprio entendimento, conforme os seus próprios pensamentos. Versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido e fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Então, se você realmente foi instruído segundo a verdade em Jesus Cristo, você não é assim. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então veja, uma mente que confia nas suas próprias ideias, nos seus próprios pensamentos,
leva a uma vida de atitudes reprovadas por Deus. Agora, uma mente transformada, renovada pelo conhecimento da verdade em Cristo Jesus, isso leva a um viver de retidão, de justiça, procedentes da verdade. Então, eu creio que o ponto focal do que Paulo está dizendo é o que está aqui. Uma mente transformada pela verdade, uma mente que conhece a verdade em Cristo Jesus é fundamental para uma vida prática agradável a Deus. Então isso nos dá a resposta a algumas coisas. Por que as pessoas se afligem tanto com crises financeiras, relacionais, muitas vezes se frustram de forma irreversível com a igreja, com pessoas? Por que muitas pessoas se entregam ao pecado e vivem de modo desleixado com as coisas de Deus? Por quê? Porque ou não foram bem instruídas, ou foram bem instruídas, mas ignoraram aquilo que aprenderam. Porque a coisa está, quer dizer, a necessidade de uma compreensão, um entendimento a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, para que os homens vivam de um modo que agrada a Deus. É extremamente importante o ministério da palavra e cada um de nós temos o dever de nos empenhar por isso. E aqui aproveito para falar sobre a importância da escola bíblica dominical. Muitas pessoas acreditam que simplesmente a sua ida ao culto público num domingo à noite, que é o nosso contexto, é plenamente suficiente para a sua vida. Ele vai para o culto e rapidamente ele sai do culto e ele crê que isso é o bastante na sua vida. E deixe-me dizer uma coisa para você, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Simplesmente estar presente no culto, ouvir a palavra de Deus e ir embora, isso não é suficiente. É preciso interação, é preciso comunhão, é preciso diálogo, conversa. E a escola bíblica é um ambiente que proporciona isso de um modo mais completo, né, do que até o próprio culto público. Por quê? É na escola bíblica que nós conversamos, dialogamos, perguntamos. Eu posso dizer ainda a respeito do pequeno grupo. Na congregação onde eu trabalho, nós temos procurado desenvolver esse trabalho com pequenos grupos, onde há oportunidade de estudo das Escrituras, de comunhão, de intercessão uns pelos outros, enfim, tudo que a gente está lendo aqui nesse capítulo 4, ele é desfrutado na igreja, quando a igreja vive como uma igreja mesmo. Não como alguém que vai para bater ponto num estudo bíblico, para bater ponto num culto de domingo à noite, mas como alguém que vive a igreja, que vive o relacionamento, que vive essa experiência de aprendizado e de comunhão com o povo de Deus. E deixe-me encerrar então com a parte final aqui do capítulo 4, versículo 25. Por isso, muito prático, hein? Conselhos muito práticos. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por quê? Quando nós nos iramos e pecamos, nós estamos abrindo uma brecha para o diabo entrar e fazer a festa nas nossas vidas. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrões,
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, um belo resumo de como deve ser a nossa vida. A gente deve usar a nossa língua para dizer a verdade. A gente deve se afastar da ira pecaminosa. A gente deve trabalhar, ou seja, o ócio que é o tempo um tempo livre, ele deve ser controlado. Nós devemos trabalhar. Se você está gastando muito tempo com coisas fúteis, procure uma forma de ocupar esse tempo com algo produtivo, para que você tenha como acudir ao necessitado. Use a sua boca para falar a verdade e falar coisas que sejam para edificação das pessoas, coisas necessárias, coisas que transmitam graça aos que ouvem, né? Então, afaste de você a amargura, ira, gritaria, cólera, blasfêmia, mas desenvolva na sua vida a benignidade, compassividade, o perdão. São coisas que nós precisamos buscar. E isso se dá a partir do conhecimento teológico que Paulo nos deu do capítulo 1 ao versículo 3. Então, se você puder, leia de novo aí rapidinho do capítulo 1 ao capítulo 3, estude tudo que ele disse sobre a obra de Cristo em nos salvar, em nos redimir, em nos incluir na família de Deus, para a gente viver junto, não de forma amorosa, para que agora no capítulo 4 você entenda por que tantos aconselhamentos relacionados a esse modo de viver a vida cristã, que não é uma vida solitária. Vocês estão percebendo isso, né? Não é uma vida solitária, é uma vida em comunidade, é uma vida de comunhão, uma vida de estar junto, de cooperação. Essa é a vida que Deus quer que nós vivamos. Ok? Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até amanhã.